Fala, meu povo! Então, primeiramente, inscreva em nosso canal, divulgue para que o conhecimento chegue a cada vez mais pessoas e o melhor, de forma gratuita. Então, o vídeo hoje está sensacional, né? Por que eu fiz o vídeo de hoje? Toda época, né, em todo momento, nós temos sempre a impressão de que estamos vivendo o pior dos tempos. 2020 é uma época com coronavírus, cheia de malucos, né, e tal. Mas eu vou provar para vocês que em outros momentos tivemos problemas tão grandes quanto os problemas que estamos vivendo hoje, né? Intolerância, mortes, atentados terroristas, enfim. Então nós tivemos lá a Primeira Guerra, que foi um momento péssimo, a Segunda Guerra, e eu destaco um momento na história, e eu presenciei tudo isso, ainda não era professor, mas já estava de olho em tudo, que foi ali a década de 90. Então nós tivemos ali o fim da Guerra Fria, todo mundo falou, ufa, né, acabou o risco de uma terceira guerra mundial, o mundo vai entrar em um período de paz. E muito pelo contrário, a coisa extrapolou os limites. Foram anos ali de 90 a 98, que é o tempo que nós vamos lidar aqui, terríveis, tão ruins como o momento que estamos vivendo hoje com o coronavírus e uma possível disputa aí, militar entre Estados Unidos e China, mas enfim, vamos focar aqui no nosso tempo. Então a década de 90 foi terrível, foi tremendamente brutal, e eu vou trazer aqui 7 eventos da década de 90, todos ligados aos Estados Unidos e todos interligados, um foi puxando o outro e tal. Então eu vou começar com a Guerra do Golfo, inaugurando ali a década de 90, foi uma guerra que aconteceu entre agosto de 90 e fevereiro de 91, o Iraque invadiu o Kuwait. Eu vou resumir aqui, porque senão vai ficar muito grande, mas acompanhe tudo que vocês vão gostar. O Iraque invadiu o Kuwait e os americanos, eles foram socorrer o Kuwait, não por serem bonzinhos e tal, mas porque não era interesse americano que um país, no caso o Iraque, dominasse tanto o petróleo quanto ele iria dominar se ele, né, fosse anexar o Kuwait. Quase dobrariam as reservas de petróleo iraquiano. Realmente ele teria aí 1/5 do petróleo mundial, algo aí nesse sentido. E não era interesse do mundo ocidental, principalmente os americanos, que um país detivesse tanto petróleo. Então os americanos mandaram tropas lá para o Golfo Pérsico, e aí o grande erro americano, né? Cerca de 500 mil soldados, eles permaneceram na Arábia Saudita, que é o vizinho do Iraque, aliado americano, mas um dos motivos da criação da Al-Qaeda, do ódio da Al-Qaeda aos americanos, é exatamente a presença militar americana na terra onde nasceu Maomé, que é a terra sagrada da Arábia Saudita. Inclusive Osama Bin Laden, ele ofereceu, né, ajuda à Arábia Saudita, ele é saudita, na visão dele, os próprios muçulmanos defenderiam a Arábia Saudita caso o Iraque a invadisse, e foi recusado. A Arábia Saudita preferiu contar com os americanos. Então a Guerra do Golfo é a estreia do nosso tema aqui. Em 93, aí já por causa da Guerra do Golfo e da presença americana na Arábia Saudita, porque a Guerra do Golfo acabou e os americanos mantiveram militares na Arábia Saudita, nós tivemos o primeiro ataque às Torres Gêmeas, ao World Trade Center. Foi um ataque que ocorreu 8 anos antes do ataque aéreo, né, dos aviões sequestrados, que já foi tema aqui no nosso canal. Os terroristas entraram com uma espécie de um caminhãozinho, né, um furgão com 600 quilos de explosivos, entraram no estacionamento do World Trade Center e detonaram esse carro-bomba. E na visão deles, eles derrubariam a Torre Norte, que cairia em cima, né, da Torre Sul. Então, na visão deles, os dois prédios iriam entrar em colapso
com essa explosão. E, graças a Deus e à sorte, isso não aconteceu. Nós tivemos ali 6 mortes, mais de 1.000 feridos, mas os prédios não caíram, né? Então, esse atentado já praticado por simpatizantes ali da Al-Qaeda foi tratado como algo menor, algo isolado, e mal sabiam os americanos o que estaria por vir, né, nos anos seguintes aí. Então, o atentado às Torres Gêmeas de 93 já foi um atentado causado pela interferência americana no Oriente Médio. Então, um já está ligado ao outro. E aí um assunto muito sério, né? Em fevereiro de 93, também, um grupo de fanáticos religiosos na cidade de Waco, no Texas, eles entraram para dentro de uma grande casa, uma grande mansão, e o governo americano, né, eles têm uma polícia que chama ATF, né, ATF, que é uma polícia que é especializada em álcool, tabaco e armas. E essa polícia, ela deu uma batida nessa casa por denúncias de que nessa casa existiam muitas armas. Então a polícia achou que iria lá, que era um grupo religiosos e tal, queria entrar na casa e recolher esses armamentos, porque tinha crianças no meio e tal. E aí deu tudo muito errado. Esses radicais religiosos, eles trocaram tiros com a polícia, mataram agentes federais, e aí a polícia pediu reforços e tal, o FBI assumiu, e esses camaradas ficaram por 51 dias dentro da casa, com mais de 20 crianças, e aí ficou aquela pegada meio Jim Jones, né? Ficou aquela pegada de o líder dessa seita davidiana, né, que é o David Koresh, ele alegava que era o Jesus Cristo reencarnado, e aquele papo, né, de fim de mundo, o mundo tá para acabar, e todo mundo já lembrando do ocorrido em 78 com o Jim Jones, mais de 900 pessoas se suicidaram e tal. E aí o governo americano resolveu, em 19 de abril, guardem essa data, invadir a casa com alguns tanques, fazer buracos na casa para tentar abrir janelas para observação lá de dentro, e os próprios fanáticos religiosos botaram fogo na casa e morreram 75 pessoas em Waco. Então, uma coisa horrorosa, um caso terrível, muito mal gerenciado pelos americanos, e acabou numa enorme tragédia. E isso despertou a ira desses malucos que ainda existem até hoje, que começaram a se armar nos Estados Unidos, dizendo que o governo americano era opressor e que era direito de todo mundo ter armas, e que o governo invadiu a casa só porque eles tinham armas lá dentro. E aí foi uma onda de malucos nos Estados Unidos se armando contra o governo e tal. Enfim, em 93 também, esse ano foi pesado, nós tivemos a fracassada incursão americana em Mogadíscio, na Somália. Os americanos estavam presentes lá no país, era um país que o presidente Siad Barre, ele foi deposto em 91, e em 93 o país estava um caos completo, uma mistura ali de Mad Max com um futuro distópico. O país estava um caos. E uma das milícias que dominava o país, do Mohamed Aidid, ela era tremendamente cruel, matava milhares de pessoas, e os americanos, que estavam numa base na Somália, dando suporte ali a uma ação da ONU, resolveram fazer uma incursão na capital Mogadíscio e matar alguns dos principais líderes que apoiavam o Aidid. E deu tudo errado. Eram 160 soldados americanos contra 4.000 milicianos na cidade, e isso virou um filme, né? Falcão Negro em Perigo. E no final,
foi um grande equívoco. 19 soldados americanos foram mortos, 19 militares, né, foram mortos, porque a cidade toda se virou contra os americanos. Derrubaram 2 helicópteros Black Hawk e foi terrível. Eu até apoio a intenção americana, que era boa, e deu tudo errado. E o pior, os americanos foram embora do país, né? Então o Osama Bin Laden, que tinha alguma ligação com a Haiti, achou maravilhoso, né? Ele chegou até a falar, né? É só bater forte nos americanos que eles correm. Então os americanos abandonaram a Somália, deixaram a ONU lá sozinha, porque tomaram a surra lá em Mogadiscio e foram embora. Inclusive, no ano seguinte, nós tivemos o grave problema em Ruanda, tema aqui no nosso canal, e os americanos se recusaram a fazer qualquer coisa, né? Eles acharam que mexer na África é suicídio, é loucura, e largaram para lá. Então a maior potência militar do mundo abandonou a África no melhor sentido. Não, eu não sirvo para isso não. E deixou a África ao Deus dará, né? Vamos dizer assim. E aí, em 95, né? Olha para você ver a data, hein? 19 de abril, a mesma data em que ocorreu a tragédia lá em Waco, um prédio com vários departamentos federais dos Estados Unidos em Oklahoma, ele explodiu também um caminhão-bomba. E quem que foi o autor dessa explosão em Oklahoma? Foi o Timothy McVeigh, que é um ex-militar da Guerra do Golfo, que é o nosso primeiro item aqui, e estava presente em Waco. Ele é um desses radicais religiosos, conservador ali do meio oeste americano. Inclusive ele deu uma entrevista em Waco, um carrinho parado, e ele falando daquilo ali e tal, e ele ficou muito impressionado com Waco, e como uma forma de protesto e de agressão ao governo norte-americano, ele explodiu o prédio em Oklahoma, onde inclusive tinha escritórios da ATF, que é a polícia que começou todo o problema lá em Waco. Então, morreram 168 pessoas e atingiu prédios, uma área de 16 quarteirões. Foram mais de 300 construções atingidas e foi o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos até o 11 de setembro, que veio 6 anos depois. Então, um caso vai puxando o outro, vocês estão vendo? O cara era um ex-veterano da Guerra do Golfo, a Guerra do Golfo gerou vários atentados, e ele, a Al-Qaeda estava presente na Somália, e ele estava em Waco. Então, violência gerando violência. E aí, para finalizar, em 96, nós tivemos um atentado às Torres Khobar, que era uma base na Arábia Saudita, usada pelos americanos. Então a gente lembra aqui, né, dessa desastrada presença americana na Arábia Saudita. Morreram 19 militares americanos. Inspirou o filme O Reino, que é um filme excepcional, inspirado nesse atentado aí. E em 98, 2 embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, né, na cidade de Nairobi e Dar es Salaam, foram atacadas pela Al-Qaeda, assim como em 96 também foi a Al-Qaeda. E essas embaixadas morreram mais de 200 pessoas. Também um atentado terrorista praticado pela Al-Qaeda, que não aceitava a presença americana na Arábia Saudita. Então, em 8 anos, eu trouxe para vocês 7 grandes acontecimentos. Lembrando que em 96, o governo da Arábia Saudita, rapidamente, ele culpou o grupo Hezbollah, que é um grupo libanês, já foi tema aqui no nosso blog, que é apoiado, aqui no nosso canal, que é apoiado pelo Irã. Mas tudo leva a crer que foi a Al-Qaeda, né? Só que para o governo da Arábia Saudita é melhor culpar o Irã do que culpar a Al-Qaeda, que tem grande presença na Arábia Saudita. Então, são as políticas ali do Oriente Médio. O Irã é inimigo da Arábia Saudita, enfim. Então, quando você achar que estamos passando por um momento muito tenso, lembre desse vídeo de 90 a 98, pau quebrou no mundo aí, e hoje estamos vivendo particularmente também um momento muito difícil, mas
a nossa história, ela é recheada de momentos difíceis. Demorou? Vai melhorar. Então fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.